O exercício número 3, então, vamos ver o que ele pede. Em um determinado dia do mês, a maré alta de uma cidade portuária ocorreu à meia-noite. A altura de água no porto é uma função periódica, pois oscila entre a maré alta e a maré baixa, tá? Então, função periódica, logo já penso em seno, cosseno e tangente, tá? A altura y em metros da maré pode ser calculada de forma aproximada pela fórmula y é igual a 1,8 mais 1,2 cosseno de πt sobre 6, em que t é o tempo dado em horas, decorrido desde a meia-noite desse dia até o meio-dia do dia seguinte. Então, ele pede para analisar as três afirmações, tá? Que afirmação? A maré alta é de 2 metros, então a altura da maré alta é de 2 metros. Então, aqui eu preciso do y. A maré mais baixa é de 6 metros, também preciso calcular o y. E a maré mais baixa ocorreu quando t é 6 horas. Então, aqui eu estou procurando o tempo. Que horas ocorreu a maré mais baixa? Então, vamos lá. Eu observo que eu estou trabalhando com a função cosseno. Então, eu sei que o cosseno, ele ocorre entre menos 1 e 1, tá? Ou seja, o menos 1 é o valor mínimo e o 1 é o valor máximo para o cosseno, tá? Sabendo disso, eu consigo achar a maré alta, que horas ela ocorre, e a maré baixa, que horas que ela ocorre, tá? Então, para isso, é só achar o tempo. Que tempo? Eu tenho lá, ó, tá? A alta. Eu sei que a alta é o máximo, é o cosseno valendo 1. Quem é o cosseno dado no meu exercício? πt, tá? Que vai ser igual a 1. Então, eu vou pensar, quem é o tempo, tá? πt sobre 6, quando o seu cosseno vale 1. Eu sei que o tempo meu aqui vale 0. Então, se eu multiplicar extremos e meios, eu sei que a 0 horas ocorre a maré mais alta, tá? Bom, o que eu vou pensar então? A baixa. Então, o cosseno de πt sobre 6 é menos 1, porque o mínimo é menos 1. Então, eu vou pensar assim, ó, que horas, tá? Eu tenho a menor, a maré baixa, quando cosseno vale menos 1. Cosseno valendo menos 1 não é 180, só que se eu estou trabalhando com π, tá? Então, eu vou trabalhar π. Então, eu sei que πt é 6π, cancelo, no tempo de 6 horas ocorre aí a maré baixa, certo? Então, vamos lá. Sabendo disso, vamos ver as afirmações, então, para ver se é verdadeiro ou falso, tá? As afirmações... Opa! Desculpa aí. Afirmações. Primeira afirmação, ele fala, a maré mais alta é 2 metros e a maré mais baixa é 0,6 metros. Ou seja, eu estou achando a altura. Para achar a altura, eu trabalho com essa função. Então, o que eu vou fazer? Para t igual a 0 e para t igual a 6, eu vou achar o y. Como? Y é igual a 1,8 mais 1,2 cosseno de πt sobre 6. Y é igual a 1,8 mais 1,2 cosseno de π6t. Então, eu sei que onde eu tenho t, eu ponho 0, onde eu tenho t, eu ponho 6. Então, vai ficar 1,8 mais 1,2 cosseno de π6 vezes o 0.
tá? Então, y será 1,8 mais 1,2 cosseno de π sobre 6 vezes 0 dá 0, certo? Então, y será 1,8 mais 1,2 cosseno de 0. Qual que é o valor de cosseno de 0? É 1. Então, qual será a altura na maré? Então, 1,2 vezes 1 é 1,2. A 0 horas será de 3 metros. Certo? Então, a 0 hora, eu terei uma altura de 3 metros, a altura da maré. E quando eu tiver 6 horas, às 6 horas da manhã, 1,8, 1,2 vezes cosseno de π6 vezes o tempo 6. Então, eu terei 1,8 mais 1,2 cosseno de, cancelo, π, tá? Y será 1,8 mais 1,2. Qual é o valor do cosseno de π? Cosseno de π vale menos 1. Então, y será 1,8, 1,2 vezes 1, 1,2. Sinais diferentes, negativo. O y será 0,6 metros. Então, para t igual a 6, tá? Às 6 horas da manhã, a altura da maré será de 0,6 metros, tá? E para t igual a 0, a altura da maré será 3 metros. Então, já devemos ter duas afirmações aqui, ó. A maré mais alta é de 2 metros? Não, a maré mais alta será de quanto? 3 metros. Então, essa afirmação aqui é falsa. A maré mais baixa é de 0,6 metros. Corresponde, ó, tá? Então, verdade. E o que mais que ele fala aqui de afirmação? A maré mais baixa ocorreu quando o tempo era de 6 horas? Verdadeiro, tá? Então, quais as afirmações que eu tenho? A letra D, 2 e 3 apenas. Essas duas afirmações são verdadeiras, tá? Seguindo o nosso exercício. Também um problema semelhante. Então, ele fala assim, ó. Uma empresa exporta certo produto. Estima-se que a quantidade exportada então, ó, quantidade exportada, chamei de que, expressa em toneladas, para cada mês do ano de 2011, seja dada pela função 40 mais 4 seno de πx sobre 6, em que x igual a 1 representa janeiro. Então, ó, x é igual a 1, janeiro. X igual a 2, fevereiro, e assim por diante. Em que meses a exportação será de 38 toneladas? Bom, se ele está querendo saber o X e deu o total de toneladas, então o que eu vou fazer? Tá, ó, para Q igual a 38, tá? Bom, em qual situação? Na função dada. Qual é a função dada? Q é igual a 40 mais 4 seno de πx sobre 6. Então, eu sei que onde eu tenho Q, eu vou substituir por 38 e trabalhar com a minha função. Então, ó, 38 igual a 40 mais 4 seno de πx por 6. Tá? Para facilitar, tá? Eu vou apenas assim trabalhar com colocar o seno já no primeiro membro. 40 mais 4 seno de πx por 6 é igual a 38. Ah, mas se eu quiser continuar assim, tranquilo. Vamos isolar o seno x, então, inicialmente, né? Passando 40 para lá. Então, vai ficar
4 seno de πx por 6 é igual a 38 menos 40 vai dar menos 2, certo? Se esse 4 está multiplicando, ele passa para cá dividindo. Seno de πx por 6 é igual a menos 2 quartos, tá? Que simplificado por 2 vai dar menos meio. Então, seno de πx por 6 é igual a menos meio. Então, nesse momento eu faço aquela velha máxima, né? Que eu quero descobrir quem é x. Então, eu vou pensar assim, ó. Quem é πx sobre 6, ó. πx sobre 6, quando o seu seno vale menos meio, tá? Bom, seno negativo está no terceiro e quarto quadrantes. Então, automaticamente, eu sei que eu terei duas soluções. Eu terei lá só para rever, tá? Ó, rever aqui do lado, tá? Se eu quero menos meio, eu tenho que o seno é 30, tá? Bom, mas eu quero o menos meio, eu sei que é no terceiro e quarto quadrante. Quem será? 210 e 330. Lembram-se? Porém, eu estou trabalhando com π radiano. Então, eu tenho que calcular quem é 210 e quem é 330 em π radiano. Eu posso usar regrinha de 3 ou lembrar, ó, 180 dividido por quanto dá 30? Por 6. Então, eu sei que meu ciclo π, meio π, foi dividido em 6 partes. Então, eu vou, hipoteticamente não, mas assim, analisando isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 π sobre 6. Quem é esse aqui? 7 π sobre 6, 8, 9, 10, 11 π sobre 6. Ou vou na regrinha de 3, da maneira que quiserem, tá? Então, eu tenho aqui, ó, duas situações, 7 π sobre 6 e 11 π sobre 6, tá? Então, eu vou trabalhar com ambos para eu saber quem é x, certo? Então, vamos lá, ó. Trabalhando com π sobre 6, x igual a 7 π sobre 6. Cancelo, 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 x é igual a 1/7. E πx sobre 6 é igual a 11 π sobre 6. Cancelo, 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 cancelo. O x vale 1/11, certo? Então, quem é o mês 7 e quem é o mês 11? Então, eu teria a alternativa D. Mês 7 é julho e mês 11 é novembro.